Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre magia e amuletos. Nós vamos fazer uma série de algumas aulas, 3, 4 aulas, falando sobre o pensamento mágico popular dentro da tradição oral luso-afro-brasileira. Nós iniciamos essa aula nos baseando na obra Amuletos da Tradição Luso-Afro-Brasileira, de Manuel Gandra, lançada em 2013. Essa obra é uma obra que faz um levantamento bibliográfico sobre a presença desse pensamento na legislação portuguesa, da coroa portuguesa. Bem, quando se fala em magia, sobretudo no Brasil, que é um país que não tem um estudo muito profundo a respeito dessa temática, embora a gente tenha, na perspectiva das religiões afro-brasileiras e na perspectiva da cultura indígena brasileira, e mesmo dentro das práticas do chamado catolicismo popular, nós temos um componente de um pensamento mágico extremamente vigoroso, de modo e de tal forma que a gente não pode dissociar essas culturas dessa estrutura. Muito bem, hoje, quando nós falamos em magia, a gente tem uma ideia completamente distinta do termo no seu sentido original e dentro da sua evolução histórica. Tá? Hoje a gente entende como magia, na acepção mais comum, uma série de práticas ou de rituais, tá? Completamente desprovidos de sentido. Bem, ao longo da história do conhecimento ocidental, e aqui eu vou me ater ao conhecimento ocidental, a magia era uma estrutura de conhecimento específica. Somente com o advento, ou com a briga que vai acontecer entre a filosofia, a religião católica, o cristianismo, portanto, e a ciência, o pensamento mágico será, digamos, punido ou culpabilizado. Então seria preciso a gente fazer um histórico. Não é o objetivo hoje, não tenho intenção de fazer isso, mas talvez seja interessante a gente fazer uma retrospectiva do surgimento do pensamento mágico, ou do que aqui vai se entender como isso. Bem, nesta aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver as possíveis definições de magia, E o amuleto, a ideia de amuleto, que é um objeto já assim criado, que tem uma finalidade específica. Num segundo momento, nós vamos ver a chamada lógica do pensamento médico popular brasileiro, portanto, aquele pensamento que lida com ervas, com curas, com rezas, com benzeções. Na lógica desse pensamento popular, nós temos a crença na magia. Aqui eu abro com uma frase do Marcel Mauss, que é sociólogo e antropólogo. Ele fala o seguinte: a crença na magia não é muito diferente das crenças científicas, pois cada sociedade tem a sua ciência igualmente difusa, cujos princípios foram algumas vezes transformados em dogmas religiosos. Então, a grosso modo, o que nós temos? A magia hoje, tratada como tal, no seu início, durante um longuíssimo tempo, ela era uma ciência. Tá claro? É preciso entender a origem das práticas e por que elas vão, à medida que o tempo vai passando, por que elas vão deitando raízes de uma forma muito profunda na sociedade.
Bem, então agora vou pegar uma outra frase do escritor Ramalho Ortigão, do português. O Ramalho Ortigão tem uma série chamada As Farpas, tá? Publicada no século XIX. Então, essa frase está no primeiro volume das Farpas, que foi lançado em 1887, na página 46. O Ramalho Ortigão, as Farpas fazia uma crítica muito contundente, muito acutilante à sociedade portuguesa, né? O Eça de Queiroz foi um grande colaborador do Ramalho Ortigão. Vale a pena ler. Eu tenho a coleção das Farpas, que são verdadeiras delícias que mostram a sociedade portuguesa, a sociedade e a cultura portuguesa por dentro, né? E ele faz aquela documentação, às vezes de uma forma bastante irônica, às vezes de uma forma bastante contundente, e criticando e mostrando aspectos e peculiaridades do povo português. Abre aspas. Se não houvesse mal que agourar de ninguém, escusava também a gente de trazer consigo uma figa, de pregar na porta uma ferradura velha de besta moar, e de suspender do teto um chavelho de carneiro. O que são isso? Isso são amuletos. Tá claro? O amuleto é um objeto que você entende que ele é uma dispensação mágica. Por exemplo, a gente vai na Grécia, a gente vai na Palestina, a gente vai na Turquia. Existe um amuleto chamado Mão de Fátima, né? O olho divino. Hoje a gente tem diferentes tipos de amuleto, tá certo? Essa crença no pensamento mágico, ela continua, né? O Feng Shui chinês, quando foi da escola do chapéu negro, quando ele foi trazido para o Ocidente, ele traz uma série de amuletos como técnicas geomânticas de promoção e de resguardo de forças, né? Quando a gente pensa no candomblé, o candomblé tem uma série de amuletos. Quando a gente pensa na Igreja Católica, a Igreja Católica tem uma série de amuletos, tá certo? De proteção. Por exemplo, a medalha de São Bento. Então, quando nós falamos em amuleto ou em magia, isso não está só presente nos chamados povos incivilizados, tá certo? Ou iletrados. Muito pelo contrário, o pensamento mágico ele está presente inclusivamente na forma religiosa. Tá claro? E ele está presente ainda hoje, né? E muitos de nós, às vezes, temos isso. Compramos, isso está à venda em qualquer lugar do mundo. Você compra uma pirâmide, você compra um cristal, você compra uma turmalina, né, negra, enfim. A chamada crença no poder curativo das pedras é um pensamento mágico. Tá claro? A crença nos incensos é um pensamento mágico. A crença nos difusores de energia, de óleo essencial, é um pensamento mágico. Nós estamos repletos disso, né? A gente não tem uma celebração de missa sem a dispensação da mirra, correto? Do incenso de mirra, que impregna toda a igreja. É pensamento mágico. Portanto, há uma ciência operatória aqui, que na antiguidade era considerada uma ciência mesmo. Era uma forma de você manipular energias e não só, para produzir certos efeitos, para controlar certas situações. Tá claro? Bem, são diversas as possíveis definições de magia. Consoante os povos, nós temos essa diversidade. Numa acepção comum, a magia reporta-se a alguém que, mediante práticas rituais, quais são essas práticas rituais? Elas podem ser práticas por palavras, por atos, por objetos, por pensamentos, por determinadas circunstâncias, por locais, tá? Então, isso é uma prática ritualística. Quando a gente faz uma oração, seja ela qual for,
nós estamos falando de uma prática ritualística. Então, a magia é quando alguém, mediante práticas rituais, é capaz de controlar, dominar, manipular misteriosamente, digamos assim, pessoas, animais, coisas, forças sobrenaturais e naturais, espíritos, o destino, submetendo-os ou não à vontade daquele que manipula. Por exemplo, a Igreja Católica, o Vaticano, tem somente 14 padres exorcistas no mundo. Nós estamos falando de um ritual mágico por excelência dentro da Igreja Católica, em que, através de palavras, de atos, o padre fala com o demônio, ele tem o crucifixo, ele tem um objeto, ele tem um pensamento, ele emite um comando, com o fim de controlar, de dominar qual? Quem? Aquela entidade que é consignada como uma entidade maligna, um demônio que está possuindo o corpo da pessoa. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, um padre exorcista, né, que faz rituais de exorcismo dentro da Igreja da Penha. Correto? E é uma coisa muito séria aquilo. Tá claro? Os pastores evangélicos têm sessão de descarrego em que eles dizem, em que eles estão tirando o demônio das pessoas. Nós estamos, portanto, diante de uma prática ritualística mágica. Isso é para dar somente um exemplo, né? O espiritismo, como é que ele faz o processo de desobsessão? Nós estamos mediante uma prática ritualística mágica, pela palavra. Correto? Então há um universo de coisas que nós fazemos. Quando você vai numa rezadeira, numa benzedeira, que ela vai te curar de espinhela caída, nós estamos mediante uma prática ritualística mágica da palavra, né? Tem um tipo de rezadeira que ela costura. Ela tem uma linha e ela tem um pano e ela vai cosendo, né, a cura. Ou, no caso, por exemplo, dos rituais de Ifá, você tem um boneco, né, que é o voodoo, em que você, aquele boneco é uma réplica daquele indivíduo a quem você deseja determinar, controlar, enviar uma determinada força para causar mal àquela pessoa, no sentido de um controle. Nós poderíamos ficar aqui discorrendo longamente sobre inúmeros exemplos que ainda existem dessas práticas ritualísticas mágicas. Tá certo? Bem, então, continuando. A magia é algo distinto da religião. Tá? Então existe uma magia e existe a magia da religião. Desculpe, existe a magia e existe a religião. Né? Embora as religiões tenham práticas mágicas, no entanto, nas religiões, Deus, sobretudo nas religiões do livro, Deus não é manipulável ou dominável. Tá certo? Porque um padre não pode dominar Deus. Muito embora Deus, os anjos, os santos, o Paracleto, portanto o Espírito Santo, Cristo, Nossa Senhora, possam ser influenciados por orações ejaculatórias. Você vai e faz um pedido à Nossa Senhora e ela te atende. Por exemplo, em muitas igrejas nós temos um setor da igreja em que é o setor dedicado aos milagres. Você pede a intercessão, né, de uma entidade do panteão católico, ela lhe atende e você vai e coloca o órgão, uma perna, uma réplica da cabeça, ou seja lá o que for, e deixa ali guardado como prova.
Tá certo? Então, isso é uma prática de pensamento mágico. Embora Deus não seja manipulável ou dominável, a própria Igreja Católica Apostólica Romana admite a ideia de que haja a influência, né, através de orações ejaculatórias. Correto? Veja, se isso não fosse uma coisa muito forte e muito séria, como é que você, após a morte do indivíduo, encaminha a alma dele? Orações ejaculatórias. O encaminhamento é feito através da palavra. Isso é um rito mágico, né? Qual é a função da missa para um morto? Se ele já está do lado de lá. Se ele já não ouve mais. Se o corpo já não está presente nessa atmosfera. Então, por um lado, a magia, pelo menos do ponto de vista teórico, né, coloca Deus no âmbito dos poderes do mago, embora as forças que esse pretende dominar sejam menos elevadas que Deus, mas algumas vezes supostamente muito mais poderosas do que ele. Exemplo, Martinho del Rio, no século XVI, que é um teólogo da Companhia de Jesus, portanto jesuíta. Em 1580, ele fez uma crítica da magia fictiana e da cabala de Pico della Mirandola. Ele tenta estabelecer uma distinção entre as práticas mágicas e o ritual cristão, acusado pela propaganda protestante de recorrer a operações ocultas. Né? E ele considera que os talismãs e os amuletos cristãos não dependem do poder mágico de palavras ou de figuras gravadas, mas estão só de Deus. Veja, isso aqui é indiferente, claro que o cristianismo tudo parte da visão de Deus, mas isso não invalida o fato de que o talismã e o amuleto é um objeto de rito mágico. Pronto. É isso que nós temos que ter em perspectiva. Quer dizer, essas coisas são muito profundas e nós não podemos ter preconceito de forma nenhuma ao estudar essas expressões que estão presentes no seio das culturas de todos os povos. A maior parte dos magos, eles têm 3 objetivos principais em mente, né? O primeiro é contatar forças superiores, sejam essas forças divinas, naturais ou demoníacas. Porque aqui a gente tem uma hierarquia, correto? A gente tem uma hierarquia celeste, né? A gente tem uma hierarquia da natureza, digamos assim, e nós temos uma hierarquia infernal, né? Então, uma hierarquia do céu, uma hierarquia da terra, uma hierarquia do submundo ou do inframundo. Então, o mago, quando ele vai direcionar o contato dele, a operação dele, ele tem que escolher um mundo. Ele vai para o céu, ele vai para a natureza, ele vai para o inframundo. Esse é um ponto. O segundo ponto, ele exercita um poder que transcende as respectivas capacidades da maior parte dos seres humanos, né? E ele só pode exercitar esse poder porque ele tem um treinamento. Na antiguidade, haviam as escolas de magia. Isso era considerado uma ciência mesmo. Assim como havia as escolas de profeta. Israel tem escola de profeta. Não é como essa canalice atual dos evangélicos. Vou profetizar. Não era isso, não. Era uma coisa muito séria e muito diferente. Né? Então, hoje não. Agora, inquestionavelmente, o mago é aquele que estuda ou tem um dom. Mesmo que ele tenha um dom, ele tem que ter a prática do dom, o controle daquilo. Bem,
O terceiro ponto, o terceiro objetivo aqui, é utilizar esse poder para benefício próprio, para benefício de outrem, ou para concretizar um impulso malévolo dele, ou para concretizar um impulso malévolo de terceiros. Vou pegar aqui o clássico retrato de Dorian Gray. Né? Nós estamos exatamente diante de uma situação dessa. Você tem um objetivo mágico aqui, utilizado em benefício próprio. Né? Então, Dorian Gray é alguém que pretende adquirir a imortalidade. O pacto de Mefistófeles com Damian é a mesma coisa. Você tem um pacto para uso em benefício próprio. E você pode fazer um pacto, como por exemplo um voodoo, em que você quer matar o inimigo. Você tem um impulso malévolo, você tem um objetivo malévolo, então você vai contratar um sacerdote que vai direcionar as forças para fazer cumprir aquele objetivo que você tem, de matar alguém. Bem, então repetindo, os magos têm 3 objetivos principais. Ele vai contactar forças, quando ele vai fazer uma magia, a magia vai utilizar poderes do céu, da natureza ou do inframundo. Ele tem um poder e vai exercitar esse poder, e isso distingue da maioria dos seres humanos que não tem poder, né, e não sabe exercitar. E esse poder tem uma finalidade, quer dizer, ele vai usar isso em benefício próprio, ou ele vai prestar esse serviço, ele cobra por isso, né? E essa cobrança, esse direcionamento, esse poder vai ser direcionado para fazer o bem ou para fazer o mal, vamos falar dessa forma. Então, a maioria dos autores sobre essa temática, incluindo os autores católicos, eles admitem que a magia não é um sistema monolítico, né? Ela é multifacetada, é uma coisa muito complexa de se estudar. Mas ela tende para uma determinada visão da criação. Sobretudo, tendo em perspectiva que no Ocidente nós temos um pensamento eurocêntrico, né, dominante, de uma versão católica, né, judaica e cristã e muçulmana. Então, essa visão vai sempre buscar explicar as relações entre Deus e o universo. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 10 a 13, eles falam da magia a propósito de Simão, que era o mago de Samaria. O mago, naquela época, era formado numa escola, como a escola de profeta. Aquilo era uma ciência, repito, não é uma crendice ou uma bufonice popular como hoje é tratado a situação. Então, é possível a existência de pelo menos 2 categorias de magia, né? A magia natural ou a magia espiritual, né? Quando você pega, por exemplo, Paracelso, né? Nos estudos de Paracelso em relação às ervas, as plantas medicinais, nós temos dentro da obra de Paracelso, evidentemente, estudos de magia muito poderosos, né? A própria prática da espagíria, palavra cunhada por Paracelso, dá a entender isso, né? Então a magia ela tem 2 categorias. Você tem uma magia natural ou espiritual e você tem uma magia demoníaca, né? Então essa magia natural ou espiritual, ela é uma magia lícita, porque ela se mantém dentro de certos parâmetros, tá claro? A magia demoníaca, ela é inaceitável, ou ilícita, digamos assim, ou do submundo, porque ela é condenada.
ela é condenada exatamente porque ela visa a concretização de um impulso malévolo para terceiros. Então, ela é uma magia cuja destinação não é ética e não é moral. Tá claro? Então, a magia demoníaca combinada com a magia planetária, no mundo medieval, por exemplo, ela vai desembocar nos sistemas de Agripa e de Paracelso. Veja que coisa curiosa. Já a magia natural tendeu para se tornar indistinta de outras atividades não essencialmente mágicas. Então, essa outra magia ela está no limiar da arte, ela está no limiar da ciência, da psicologia, da religião. Né? A magia natural, por exemplo, a gente vai encontrar ela na filosofia natural, por exemplo, do Giambattista Porta. Tá? Então, a magia ela tem, digamos, um quadro esquemático, tá certo? Em que a gente tem forças universalmente aceitas, e formas de tornar essas forças mágicas. Tá claro? Então, vamos pegar aqui o esquema de Paracelso, né? Em que você tem uma magia planetária, né? E aquela magia do inframundo. Não necessariamente, no caso de Paracelso, essa magia do inframundo, né, ela é utilizada num sentido maligno. Tá claro? Então é preciso ter muito cuidado com essas classificações absolutamente superficiais. Por exemplo, se você for pegar as influências planetárias, né, dentro da magia natural, né, ela tem um sentido e uma beleza, né, dentro das artes visuais. Ela tem figuras e letras, quando você pensa num talismã, como a mão de Fátima, por exemplo. Né? Ela tem também um sentido e uma beleza na oratória, ou na poesia. Ela tem uma aplicação através de palavras, como as palavras de encantamento. Né? Ela é uma força dentro da música e do canto. Né? Ela é uma força que pode ser encontrada nas estruturas numéricas, na proporção, no número. Né? Na chamada, quando a gente estuda a chamada harmonia das esferas, e como os anjos controlam essa harmonia das esferas. Né? Você tem uma magia, aquilo que se chama de magia simpática. Né? Ela tem qualidades elementais, ela tem qualidades ocultas. Bem, tudo isso combinado, isso surte, digamos, um efeito. Tá claro? Você tem um efeito físico e você tem um efeito psicológico. Né? Esse efeito psicológico, ele pode ser um efeito subjetivo e ele pode ser um efeito transitivo. O efeito subjetivo, ele é aplicado sobre o operador. E o transitivo é sobre terceiros. Né? Esses efeitos, eles podem ser efeitos puramente psicológicos ou eles podem ser efeitos psicossomáticos. Por exemplo, a professora Monique Ograr, que foi uma grande estudiosa do candomblé, da PUC Rio, professora titular da PUC, ela fez estudos imensos, e uma vez conversando com ela pessoalmente, algumas vezes eu estive com ela, ela é uma mulher formidável. Embora uma grandíssima pesquisadora do candomblé,
ela chegou à conclusão, depois de décadas de estudo, essa é a conclusão dela, que vai na linha, num sentido completamente diferente do Pierre Verger, por exemplo, né? Ela chegou à conclusão de que o candomblé tem um efeito puramente psicológico, ou seja, ele não é ele não tem uma via operativa mágica real. É como se o santo fosse um efeito psicológico. Tá claro? Ele não é uma existência em si, né? Isso é para a gente ter uma ideia de que nós podemos estudar. Tem vários estudiosos que contam, que refletem e falam, que fazem a mesma crítica. Quer dizer, que a intercessão dos santos também é um efeito puramente psicológico, que ela não existe. A cura não existe, né? Por outro lado, você tem já um tipo de... Quando aquela aplicação mágica, né, ela gera o efeito produzido, ela vai criar um efeito psicossomático. Se você, através de um boneco de voodoo, enfiou uma agulha e o sujeito teve um colapso cardíaco, isso é um efeito psicossomático resultante de um ritual mágico. Tá? Bom, o efeito físico, a gente pode ter esses efeitos sobre objetos inanimados ou diretamente sobre o corpo, né? Você levanta uma taça, quantos casos existem de poltergeist, digamos assim, em que o espírito levanta uma taça, se ele é inimigo de alguém, e lança aquela taça em cima de uma pessoa, né? Esses efeitos físicos, eles podem ser transitivos também, ou seja, aplicados sobre terceiros. Bem, então nós temos forças que são suscetíveis de utilização mágica, mas que são também a causa de efeitos considerados não mágicos, e essas forças serão mágicas quando elas estão combinadas com influências planetárias. Então você tem aqui uma ciência, tá vendo? Você faz uma analogia, uma análise combinatória. É preciso, de fato, ter um certo conhecimento, aqui conhecimento teórico mesmo, de como funciona aquilo ali, de como é que você acessa aquele mundo, como é que você controla aquele mundo, né? Como é que você manipula aquele mundo, né? Então, isso são rituais mágicos. Ora, as influências planetárias, no caso da magia natural, ou da magia espiritual ou teúrgica, né? Todo médico, isso é uma chamada de atenção que a gente tem que fazer. Todo médico, ou o que a gente chama de médico hoje, por exemplo, o médico João Faras, que faz a primeira... Porque o relato, a carta que relata o descobrimento do Brasil não é a carta de Caminha, não. É a carta do médico João Faras, que é o escrivão oficial da coroa portuguesa. Ele é médico, ele é cosmólogo, ele é astrólogo. Era impossível haver um médico, né, até o século XVI, XVII, que não fosse também astrólogo. Depois, muito tempo depois, a astrologia, nós já fizemos programas sobre isso, ela passa a ser condenada. E evidentemente que essa tolice que a gente encontra hoje, essa superficialidade, isso é a franja muito superficial de uma grande ciência, né? Então, as influências planetárias, ou os anjos e os demônios, no caso de se tratar da magia demoníaca, tá? Porque a magia, repito, ela vai trabalhar com forças do céu. Você tem anjos no céu, você tem anjo no inframundo. Vamos lembrar da hierarquia luciférica, por exemplo, né? E você tem as forças da natureza. Então, essas influências planetárias, elas podem agir diretamente sobre a imaginação do operador, ou indiretamente. Então, isso significa que você vai fazer um rito, e aquele rito ele tem que ter forças cosmogônicas
e telúricas. Ele tem que correlacionar, né, no rito o céu e a terra para ele obter um bom resultado. Em suma é isso, tá? Então essa ação por parte das forças produz determinados efeitos. Então o ritual mágico ele tem que levar em consideração, de fato, o cosmos como um todo, né? Como o cosmos, os antigos entendiam aquilo que é o céu, o homem, a terra, né? E o inframundo. Tá? A via imaginativa, portanto, o operador da magia, né? O processo que aquilo está produzindo dentro do cérebro, e não só, ele é onipresente no processo. Portanto, essa via passa por ser a força axial, por ser a força essencial. Tá claro? Então, o canal que opera o rito mágico, ele tem uma força. E ele vai, através da sua força, ele é um veículo, né? Claro, ele vai manipular ou se utilizar de outras forças que estão fora dele. Tá claro? Então, um dos efeitos citados, ou que podem ser detectados, esses efeitos podem ser detectados num ser vivo, portanto, animado, né, num animal, ou num objeto, num ser inanimado, numa água, numa montanha. É claro? Quando a gente pensa, por exemplo, na história de Ali Baba move, Ali Baba não, sim, Ali Baba move a montanha através de uma palavra. E lá dentro ele guarda, né, ele abre a montanha através de uma entonação mágica, de um encadeamento palavrório. E lá dentro está guardado o tesouro dele, evidentemente. Então isso é um efeito em cima de um corpo que não é vivo, é uma montanha, reino mineral. Os planetas, por sua vez, são considerados seres animados ou seres inanimados. Depende digamos, do autor, né? Seja como for, os planetas vão produzir um efeito no espírito ou na imaginação daquele que está operando a força mágica. Se o efeito se manifestar num ser animado, né, ele pode ser subjetivo. Portanto, é exclusivo do operador. Ou ele pode ser transitivo. É aquilo, ele é dirigido a algum outro indivíduo. É o cara que chega, paga para um mago e aquele mago faz um trabalho e aquele trabalho se direciona a atingir uma outra pessoa. Não só malignamente. Vamos pegar um outro, se eu for no Mercadão de Madureira. Ali existe uma série de poções mágicas. A gente não precisa de acreditar nisso, tá? Estou me referindo ao conceito e o contexto histórico. Uma porção do amor, por exemplo, em que um homem, uma mulher passa um perfume e ele atrai o outro. Então aquele perfume, ele tem um efeito transitivo. Ele é dirigido a alguém. A mulher já ama, ou o homem já ama, mas ela não é amada, ela não é correspondida. Então, através de uma fragrância, aquela fragrância vai fazer um rito transitivo, um rito de capturar, digamos assim, né, o outro, vivo, animado, que é o objeto de desejo oculto daquela pessoa. Então, você vai trazer o seu amado, digamos assim, através de uma fragrância. Tá claro? Isso é um efeito transitivo de magia. Isso tem muito.
Muito, repito, as igrejas evangélicas utilizam isso o tempo todo, né? Bem, em ambos os casos, ou seja, o efeito subjetivo ou o efeito transitivo, isso pode assumir uma forma puramente psicológica, que era a visão da professora Monique Ograr. Repito, no que diz respeito ao candomblé, né? Ou seja, aquilo é uma força da imaginação, né? E através de uma grande capacidade imaginativa e submissa, aquele indivíduo adquire trejeitos e gestos, né, e expressões que não são reais. Ou seja, o ente, o orixá não existe, o espírito não existe, aquele cara está dominado por um pensamento mágico, que é simplesmente uma invenção da cabeça dele, em resumo, né? Então, dependendo do pesquisador, você vai ter uma linha de interpretação. O que nos interessa aqui colocar para vocês é o seguinte: a magia era considerada uma ciência ao longo de muitos milhões de anos, muitos mil anos. É uma ciência objetiva, prática, ensinada em escolas. De um momento em diante, ela passa a ter uma outra conotação, né? Então, de um momento em diante, a gente vai ter uma linha. A gente tinha uma linha de magos, uma linha de profetas, uma linha de cientistas, uma linha de médicos. De Paracelso em diante, vamos dizer assim, do momento do advento da Revolução Científica, já vai criar um Y, né? A gente vai ter uma bifurcação. Você vai ter um médico, que já não vai lidar mais com esses aspectos da ciência mágica, e você vai ter o mago, que vai ficar, cujo pensamento mágico vai ficar dentro da chamada medicina popular. Então a gente hoje tem um herveiro, um raizeiro, uma santeira, uma benzedeira, e por aí afora, tá? Antigamente, quando você pega Paracelso, que é um médico que conciliava a magia, né, com o exercício da medicina, o Paracelso ele vai concordar que algumas doenças podiam ser o resultado de uma causa natural, de uma causa demoníaca ou de uma combinação de ambas. Hoje, um médico normal jamais vai entender e acreditar que uma doença pode ser o resultado de uma causa demoníaca. Por outro lado, se você for um médico espírita, ele pode talvez admitir a ideia de que aquela doença surgiu por intermédio de uma influência de um espírito, obsessor, ou seja lá o que for. O fato é, até o século XVI, XVII, o médico exercia uma prática mágica, né? Ponto. E nessa circunstância particular, a causa natural pode ser uma e a causa mágica pode ser outra, ou a gente pode ter uma confluência de ambos os aspectos, né? Então, quando o médico enfrentava com êxito um ataque mágico, ele precisa, primeiro, reconhecer ou conhecer qual a respectiva natureza daquela doença e daquele ataque, de onde ele está vindo, se ele é natural, se ele é sobrenatural, né? Qual é do céu, da terra, do inframundo. E ele tem que conhecer o sintoma que aquilo vai produzir, porque se o demônio te possui, aquela possessão ela gera um sintoma. Uma vez que ele reconhece isso, aí ele pode recorrer aos remédios naturais, o uso das ervas, por exemplo, que é o uso da medicina. Ele pode recorrer aos remédios eclesiásticos, ao tratamento eclesiástico. Você tem um exorcismo. Ele pode recorrer a uma contramagia, que é uma magia popular. Tá claro? Seja como for, você tem que ter sempre alguém apto a lidar com esse tipo específico de problema suscitado, porque você tem um conhecimento e você tem uma hierarquização dessas energias e, portanto, uma hierarquização dessas operações.
você só vai obter a cura se você tiver um conhecimento de onde é que está vindo, né? Então, a Bíblia está cheia de operações mágicas, de operações teúrgicas, né? Em que os efeitos são curas miraculosas. Por trás dos chamados milagres, nós temos uma operação mágica ou teúrgica. Tá claro? Em suma, a religião, ela tem ainda um aspecto exclusivamente mágico. Tá? E nós temos, por outro lado, uma sequência de profissionais, ou de acadêmicos, que podem dizer que aquilo é simplesmente um aspecto puramente psicológico. Não tem Deus nenhum ali dentro, não tem demônio, não tem nada. Tá? Finalizando, são dois os axiomas constitutivos da magia. A gente tem uma magia analógica, que é aquela ideia de que o semelhante atrai o semelhante, né? E nós temos uma magia da parte, né? Ou seja, a parte equivale ao todo. Então, uma magia simpática e uma magia antipática. Tá claro? Há 4 operações fundamentais no universo da magia. A gente tem uma operação que chama consagração, que é o processo mediante o qual é conferido um determinado poder a objetos e a deuses. Se você pensar, por exemplo, nos egípcios, né, em que eles cultuavam os deuses, nós temos aqui uma consagração. Se a gente pensar no culto aos santos, há uma consagração. É a mesma lógica. A gente tem uma operação de execração, que é uma operação que consiste na extração de forças malévolas ligadas a coisas ou a seres, né, em que você vai direcionar aquela força para jogar ela contra alguém. Então essa força, por exemplo, ela está presente nas formas de exorcismo. O demônio está ali, você tem que deixar ele mais fraco. Então você enfraquece o demônio para expulsar. Isso é uma execração. Você enfraquece um espírito obsessor para expulsar. Não interessa aqui se é através da doutrinação ou da palavra, você vai tirar a força dele. Tá claro? Ou você vai tirar a força de um objeto para jogar ela em cima de outra pessoa para fazer o mal. Então a execração não é sempre uma operação maligna. Tá? A gente tem a invocação, que você reporta aos cânticos rituais, né, aos conjuros e aos esconjuros, por intermédio dos quais você estabelece um contato formulado, né, em que você faz um pedido ou você lança uma maldição. Então, quem vai se encarregar de executar isso é um espírito benévolo superior ou é um espírito malévolo. E você tem a evocação. A evocação é quando você faz um convite, quando você dá uma ordem para que uma criatura se manifeste. Né? Aquela criatura se materializa através de uma ordem. Então, este tipo de operação, ele exige do operador que o operador seja alguém, digamos, realmente poderoso. Porque a criatura se manifesta. Tá claro? Enfim, é isso que nós temos, de uma forma geral, que eu queria trazer hoje para vocês. Entendendo que na legislação da coroa portuguesa, por exemplo, nós temos uma legislação decretada desde o início da história de Portugal sobre esse tipo de ação mágica. Por exemplo, nos livros de linhagem, né, nós temos nas ordenações afoncinas, nós temos
no regimento da Casa da Suplicação, nós temos nas ordenações manuelinas, tá certo? Um conjunto de leis que dizem respeito ao pensamento mágico. Nós temos nas ordenações filipinas, tá claro? Então, isso é uma coisa muito interessante, o processo da Inquisição, por exemplo. Você tem que ter um código penal, né? Você tem que ter um código constitucional, você tem que ter um corpo legal, porque aí entra a ideia da igreja. Quando você condena uma feiticeira, um mágico, um indivíduo que é um encantador, um benzedor, um adivinhão, um embusteiro, né? Um sortílego, feiticeiro, enfim, para esses indivíduos terem uma condenação via Inquisição, você tem que recorrer a um corpo mágico previsto dentro da estrutura constitucional. Óbvio, dentro do corpo legal do país. Imagina, por exemplo, se a Constituição brasileira prevê, não é, dentro da Constituição, uma estrutura de funcionamento mágico. Não tem. Então, desde o início da nacionalidade portuguesa, e isso alcançou o Brasil, claro, porque o Brasil fazia parte do Estado Portugal. Então, a lógica era igual. Essa é a razão pela qual, quando os jesuítas vão se encontrar com os índios brasileiros, com os negros trazidos da África, essa lógica de espíritos, de entidades sobrenaturais, que tanto os índios quanto os africanos e os europeus têm também, não é? Eles lidavam com isso de uma forma muito tranquila, porque inclusive isso estava legalizado, né? Vejam que nós estamos tratando de um mundo e de um universo de pensamento e de conhecimento completamente diferente. A cosmovisão que existia naquela época era completamente diferente. Ela, de fato, lidava com a ideia de que nós temos um sagrado, nós temos um transcendente e nós temos um corpo material, uma estrutura material, né? Porque, por óbvio, as forças celestiais ou demoníacas, elas só podem ser concebidas na estrutura de uma concepção de um mundo sagrado, de um mundo transcendente, de um mundo espiritual. Ela não pode ser concebida dentro do mundo material. A partir do momento das revoluções, dos movimentos revolucionários, da Revolução Francesa, né, e do materialismo dialético, cortou-se esse vínculo com o mundo espiritual. Claro. E isso virou somente uma crendice. Entendeu? Mas naquela altura, não. Isso fazia parte da legislação portuguesa. Fazia parte do pensamento, do corpo legal, presente nas constituições do reino, ou naquilo que a gente chamaria de constituição, né? Seria o equivalente às ordenações do reino. Portanto, essa documentação sobre pensamento mágico está presente desde o início da nacionalidade do Reino de Portugal. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui e nós continuamos na próxima semana com esse pensamento mágico dentro do contexto da chamada medicina popular. Até a semana que vem.